Seja muito bem-vindo ao Multiplix Eleições 2024. A Multiplix abre esse espaço para entrevistar todos os candidatos a prefeito de Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Cada um deles responderá a 9 perguntas sobre os seguintes temas: saúde, transporte, mobilidade urbana, meio ambiente, turismo, educação, emprego e renda, infraestrutura econômica e segurança. Os assuntos foram definidos com base em entrevistas dos candidatos ao portal Multiplix, onde eles citaram os maiores desafios que a cidade enfrenta. Cada resposta terá 3 minutos cronometrados, garantindo a todos o mesmo tempo. Esse espaço é para que o candidato exponha as propostas do seu plano de governo. Lembrando que não será permitido acumular o tempo que não for utilizado em uma resposta para outra. As considerações finais terão até 2 minutos. As regras desta entrevista foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Agora, converso com o Anderson Nogueira, candidato pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT. O Anderson Nogueira nasceu em Nova Friburgo, é educador, jornalista, escritor e gestor público, com pós-graduação pela PUC do Rio Grande do Sul. No jornalismo, atuou como radialista, apresentador e colunista. Em 2022, lançou 2 livros, Palavreando e Nova Friburgo, Meu Lugar no Mundo. O candidato foi vereador, deputado estadual, coordenador do Parlamento Juvenil da Alerj e assessor da Casa Civil da Prefeitura do Rio até julho deste ano, quando deixou o cargo para concorrer à eleição municipal. O Anderson, seja muito bem-vindo aos estúdios da Multiplix. Kézia, obrigada pela sua presença. Quero agradecer aqui a oportunidade, parabenizar o portal Multiplix por essa oportunidade dada a todos os candidatos e especialmente ao eleitor, que terá a chance de comparar e tirar as suas próprias conclusões. Com certeza. Então vamos às perguntas. O nosso primeiro tema é saúde. Candidato, nesse ano podemos destacar os problemas do Hospital Municipal Raul Sertan e do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro como os mais graves. Como o senhor pretende resolver definitivamente a situação dessas 2 unidades de saúde tão importantes, não só para Nova Friburgo, mas para toda a região? Olha, o caos. A saúde vive um verdadeiro caos em Nova Friburgo, que não dá mais para no Hospital Raul Sertan fazer a coleção de puxadinhos que ali está. O Hospital Maternidade correu o risco, inclusive, de ser fechada e continua com o risco permanente de sofrer um incêndio e o que seria uma verdadeira tragédia num espaço que é de esperança, onde os friburguenses vêm ao mundo. Então, tudo isso é muito grave e a gente ainda pode somar o problema da UPA de Conselheiro Paulino, que simplesmente está desabando. Então, o caos que a atual administração pública implantou na saúde do município, ele não é passível aí de reformas. A saúde precisa de uma verdadeira reconstrução. Em primeiro lugar, a gente precisa trabalhar o que é emergencial, o que é urgente. Protocolo de incêndio nos ambos hospitais, verificar a parte elétrica, mas também aquilo que atinge diretamente a nossa gente. A gente tem uma fila enorme de exames que não foram feitos, de cirurgias eletivas, então, já no primeiro dia de governo, aliás, já na transição de governo, a gente vai estar planejando para que, já em janeiro, nós possamos estar fazendo os mutirões devidos para zerar essa fila de cirurgias eletivas, para zerar essas questões dos exames, recuperar a saúde básica que foi abandonada por esse governo, recuperar a estratégia de saúde da família e com relação à questão da emergência, da UPA de Conselheiro, do Hospital Maternidade, eu quero falar para você que está me ouvindo que a ordem é reconstruir. Reconstruir para a gente praticamente começar de novo e trazer uma nova realidade para a saúde pública do município. É fundamental também que a gente estabeleça um pacto com todos os servidores públicos da saúde, médicos, enfermeiros, pessoal de apoio, um pacto de cumplicidade, de acordos para serem cumpridos em curto, médio e longo prazo, que obviamente tem muito a ver também com a valorização salarial, com acordo de resultados. Sabe, Kézia,
A desumanidade que a gente percebe hoje no Hospital Raul Sertan, ela é tão evidente que se você for nas farmácias da Rua General Osório, se vende kit Raul Sertan, com aquilo que não tem no hospital e que as famílias são obrigadas a muitas das vezes fazer vaquinha para comprar esses kits. Não tem água para as pessoas beber no hospital. A gente vai acabar com essa desumanidade, porque o que a gente precisa é exatamente ter sensibilidade no trato com os pacientes, com os acompanhantes e também com os profissionais de saúde, que se não fossem eles, a coisa estaria muito pior. Bem, agora vamos falar sobre transporte. Como o senhor pretende garantir a qualidade do serviço do transporte público oferecido pela concessionária que já atuava na cidade e foi a vencedora da última licitação e tem contrato até 2034? A gente não pode esquecer que esse governo tentou trazer para aqui a Itapemirim, uma empresa falida, e chegou a assinar contrato, o que demonstra o total descaso e a irresponsabilidade com que o transporte público é tratado no município de Nova Friburgo. Eu não sei se você já reparou, o atual governo ele é muito engraçado porque quando compra ônibus novo, o mérito é do governo. Mas quando as linhas são cortadas, quando os ônibus têm problema, quando os atrasos são substanciais, a culpa é da empresa. A prefeitura tem responsabilidade sim com o transporte público. O que a gente precisa entender nessa relação é que a empresa é empregada do município. O município é o patrão. Quem tem que planejar é a prefeitura. Quem tem que fiscalizar é a prefeitura. Quem determina as linhas que têm que ser contempladas, o fluxo de horários, é a prefeitura. E eu quero assumir esse compromisso com você. A prefeitura, no nosso governo, vai assumir a responsabilidade que lhe cabe de planejar, de fiscalizar e de oferecer a maior oferta possível de linhas para os passageiros. A gente tem um eixo que corta a cidade, que é a Olaria Conselheiro Paulino. E boa parte do fluxo passa por essa linha. A gente vai modernizar, vai transformar esse eixo Olaria Conselheiro, oferecendo também a possibilidade de que os bairros possam ser atendidos. Para além disso, é claro, é preciso organizar o trânsito para que os ônibus tenham maior fluidez e possam cumprir os seus horários. Kézia, é inadmissível que uma pessoa que sai de Conselheiro Paulino leve às vezes até 2 horas para chegar à Olaria. E aí a pessoa perde tempo que poderia estar passando com seus familiares, tem problemas no seu trabalho e perde uma consulta no médico. Então, o direito de ir e vir ele tem que ser respeitado. Nova Friburgo tem uma quantidade enorme de carros, muito acima da média, justamente porque o transporte público é deficitário. Mas a culpa não é só da empresa. A culpa passa diretamente pelo gabinete do prefeito, que não assume aquilo que tem que assumir como responsabilidade. Então é organização do trânsito, é fazer o que tem que ser feito nessa relação com a empresa de ônibus e, claro, usar as tecnologias a nosso favor. Todos os ônibus, por exemplo, têm GPS, têm vídeo monitoramento. Por que o passageiro não pode ser como nos carros por aplicativo, onde ele sabe exatamente onde o seu ônibus está e dessa forma, através de pontos de ônibus modernos e de próprio aplicativo no celular, não perder tempo e acompanhar onde o seu veículo está. E o nosso próximo tema é mobilidade urbana. Nova Friburgo enfrenta sérios problemas nessa área e, segundo o Corpo de Bombeiros, só de janeiro a julho deste ano já foram registrados 443 acidentes de trânsito. Como o senhor pretende solucionar os problemas de mobilidade urbana e reduzir esse número preocupante? Muito bom esse termo, imobilidade urbana. A cidade está paralisada. Se a gente pega ali o trecho do Paissandu, você percebe claramente a falta de organização, de orientação. Aliás, eu me pergunto, onde estão os nossos guardas de trânsito? A gente só percebe eles na questão da indústria da multa. O trânsito não pode funcionar apenas como arrecadador para o município que aplica esses recursos em finalidades que não para o direito de ir e vir. Tem tudo a ver também com o transporte público. Quando o transporte público ele é deficitário, as pessoas vão buscar as suas soluções
e por isso a gente tem uma grande quantidade de veículos que aumentou bastante dos anos 2000 para agora os anos 2020. A primeira palavra de ordem é organização para a orientação, a transformação completa dessa questão do serviço público no trânsito, com a Companhia de Engenharia de Trânsito, com mais guardas de trânsito nas ruas, para fazer de fato aquilo que a gente chama de orientação. E claro, abrir vias alternativas. Qual foi a última grande obra existente em Nova Friburgo para a questão do trânsito? A Via Expressa, no final dos anos 80. A gente precisa fazer a abertura de vias alternativas para que as pessoas possam se deslocar com mais facilidade, perdendo o menor tempo possível, para que a pessoa da zona rural possa também acessar o centro com mais facilidade. É o que eu chamo de conectividade. A cidade precisa se reconectar, conectar os seus bairros, conectar esses bairros ao eixo principal, que é a Olaria Conselheiro Paulino. Então, grandes transformações estão por vir e já de imediato, nos primeiros dias de governo, as pessoas vão perceber que, por exemplo, no Paissandu, pode ser que a gente tenha que fazer uma grande intervenção, mas mais do que uma grande obra, só de ter a orientação, focado para a inteligência, com uso de tecnologia, o trânsito passa a ter fluidez, ao mesmo tempo que é preciso ter responsabilidade com os recursos públicos, que são escassos para muitas demandas, e é por isso que é preciso ter um gestor, primeiro com sensibilidade, um gestor que saiba vivenciar a cidade, todo esse estresse que o trânsito nos causa no dia a dia, e que através da experiência que você, cidadão, também tem, que a gente possa fazer as intervenções para que Nova Friburgo dê a você o direito constitucional importante, que é o de ir e vir e passar mais tempo com quem se ama. Bem, falando agora sobre meio ambiente. Nova Friburgo enfrentou em janeiro de 2011 a maior tragédia climática do país. Recentemente, o Rio Grande do Sul foi severamente castigado pelas chuvas. Outras cidades do Brasil e do mundo também vêm enfrentando as consequências das mudanças climáticas, que é uma realidade que não dá mais para negar. Então, como Nova Friburgo deve se preparar para lidar com as questões ambientais? Ora, Kézia, e você que está me ouvindo e vendo, aliás, com terçol, inclusive, diga-se de passagem, a gente não precisa ter uma outra tragédia climática como a de 2011 para acordar. Infelizmente, aconteceu muito pouca coisa, ou quase nada, nesses últimos anos, desde aquilo que sofremos em janeiro de 2011. Em primeiro lugar, a gente precisa estabelecer que Nova Friburgo tem uma das biodiversidades mais incríveis do planeta. É isso mesmo, a gente tem que se orgulhar disso. Nova Friburgo tem uma das melhores e mais diversas biodiversidades de todo o mundo. E isso não é apenas uma questão de sobrevivência, mas também se trata de um bom negócio. As questões ambientais e de sustentabilidade são bons negócios que podem gerar muitos frutos positivos para o município de Nova Friburgo, atraindo olhares, não só do estado do Rio e do Brasil, mas de todos os países do planeta. Então, primeiro a gente precisa tratar esse ativo como ele merece. As mudanças climáticas estão aí e a gente, por exemplo, hoje ainda não tem implantado a questão da engenharia pública. Já é lei e até hoje a Prefeitura não colocou isso para fora do papel. Uma lei aprovada pela Câmara, inclusive por um vereador do meu partido, o PDT, o vereador Joelson do Pote. Então a gente precisa estabelecer a engenharia pública, precisa ter um programa claro de habitação popular para que as pessoas corram os menores riscos possíveis. Precisamos também fazer a transição energética para as novas energias. Também tem que tratar da questão dos resíduos sólidos. Vejam vocês, o contrato de concessão do lixo venceu em setembro do ano passado e até hoje o atual governo municipal nada fez com relação a isso e só foi pensar na licitação no momento em que ela estava vencendo. A gente precisa modernizar, trazer de volta a coleta seletiva,
trazer com que os resíduos sólidos possam também virar riqueza e emprego para a população, ao mesmo tempo em que a gente, através da transição energética e de todos esses fatores, possa tratar de forma sustentável as questões que o município tem no seu cotidiano. Eu volto a repetir, a questão da biodiversidade. Eu não conheço lugar no mundo que tenha montanhas mais bonitas que as de Nova Friburgo. A gente precisa valorizar essa cidade, né, que é um verdadeiro parque vivo na sua área urbana, arborizar as nossas vias públicas, que infelizmente são pouco arborizadas, e trazer esse ativo como grande mola também para a nossa economia. Ou seja, meio ambiente e economia, eles não se confrontam, andam juntos. Bem, agora o assunto que também merece muita atenção é o turismo. Candidato, qual o seu planejamento estratégico para esse setor? É um equívoco achar que política de turismo é entretenimento. São coisas separadas. É claro que a nossa população merece ter festas, restaurantes, bares, até porque tem a máxima de que cidade só será boa para o turista se for também boa para quem mora nela. E a gente acredita nisso. Então, as festas são importantes, o entretenimento é importante, mas não se pode confundir isso com política de turismo. A política de turismo ela passa por diversos vetores, entre os quais o que eu acabei de falar aqui da questão ambiental, da biodiversidade, do ecoturismo, dos esportes de aventura. A gente precisa também fazer um trabalho de parceria com o nosso trade. O que é o trade? São as pousadas, os hotéis, os restaurantes, para gerar emprego e renda para a população. É preciso estabelecer parcerias com os motoristas de aplicativo, com os taxistas, que são fundamentais também para a questão do turismo. O que mais me aflige, o que nos coloca mais determinados, é que a gente precisa aumentar o ticket médio do turista. Porque aquilo que você faz para o turismo vai atrair certo tipo de turista. E o que a gente precisa é atrair aquele que gasta muito e que vai deixar o seu dinheiro aqui em Nova Friburgo para fortalecer o nosso setor de serviços, para fortalecer o comércio, para fortalecer o que já disse do trade turístico, pousadas, hotéis, restaurantes, para atrair, inclusive, não só aquele que vem da capital, Rio de Janeiro, mas que venha também de outras cidades, de outros estados, mas também o turismo internacional. Para você ter uma ideia, a cidade do Rio de Janeiro, que fica muito próximo da gente, a 2 horas e meia, é o maior catalisador de turistas internacionais do Brasil. E o quanto Nova Friburgo aproveita disso? Então é preciso estabelecer um novo marketing da cidade para que Nova Friburgo possa ser colocada de volta ao mapa, para atrair esse turista estrangeiro ou mesmo do Brasil, para que venha aqui curtir as nossas montanhas, curtir a nossa biodiversidade e tenha um verdadeiro leque de opções para poder viver e vivenciar Nova Friburgo. Então, a gente precisa fazer toda uma reorganização de um calendário turístico voltado para a temporada, não para um evento isolado específico. É a temporada de inverno, é a temporada de verão, é a temporada de Natal, porque por temporada você reúne uma gama grande de eventos e possibilidades para que o turista possa escolher aquilo que vai fazer, organização e novo marketing. Bem, candidato, agora nós vamos para um pequeno intervalo e na volta o Anderson do PDT fala sobre educação, emprego e renda, infraestrutura econômica e segurança. Até já! Estamos de volta com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Nova Friburgo. Aqui com a gente o Anderson Nogueira, do PDT. E agora o nosso assunto é a educação. Candidato, quais são os maiores desafios na área e como o senhor pretende garantir uma educação de qualidade no município? Em primeiro lugar, Kessia, creche e pré-escola em tempo integral. Nós vamos abrir quantas vagas forem necessárias para atender a todas as crianças. E quero frisar muito isso. A creche e a pré-escola tem que ser em tempo integral. Não dá para ser meio período como estão tentando tapear os números.
porque as famílias, elas precisam da sua renda, do seu emprego, precisam ter a tranquilidade de deixar o seu filho numa unidade que seja segura, que possa possibilitar a essa criança não só o aprendizado, mas também a higiene, a alimentação adequada. Por isso, tenha certeza de uma coisa: nós vamos terminar o nosso governo daqui a 4 anos com a fila zerada para creche e pré-escola e em tempo integral. Além disso, as séries iniciais do ensino fundamental e finais do ensino fundamental, cujos resultados do IDEB, que demonstram o fracasso da educação em Nova Friburgo, elas também precisam dessa ampliação para o tempo integral. Eu fico muito entristecido e acho que qualquer gestor público deveria ficar envergonhado por ver nos números oficiais que Nova Friburgo, minha gente, está muito abaixo da média estadual e da média nacional no que diz respeito à oferta do ensino em tempo integral para as séries iniciais e finais do ensino fundamental. Com a mobilidade urbana péssima que a gente tem, como você bem disse, Kessia, a imobilidade urbana, é fundamental também que se tenha as creches nos próprios bairros por conta dos deslocamentos e para que as famílias possam ter a tranquilidade de deixar lá o seu filho perto de casa, para ir para o seu trabalho e na volta poder estar pegando essa criança ali próxima. Além disso, a gente vai construir escolas do futuro. A escola do futuro ela é totalmente focada na tecnologia, nas novas profissões que estão vindo à tona agora e naquelas que sequer existem, como, por exemplo, pilotagem de drones, desenvolvimento de games e assim por diante. E a Casa da Criatividade, que a gente vai estar apresentando e quero inclusive convidar você para nos seguir nas redes sociais, nos acompanhar no site para conhecer esses e outros projetos, será o ápice das escolas do futuro, demonstrando que Nova Friburgo precisa recuperar o seu passado, corrigir os graves problemas do presente, mas iniciar o futuro imediatamente. E para iniciar o futuro imediatamente, passa diretamente pelas questões da educação, pela criatividade e pela escola do futuro. Bem, emprego e renda é o nosso próximo tema. Como candidato pretende impulsionar a geração de empregos formais e garantir um aumento real na renda dos trabalhadores friburguenses, considerando o cenário econômico atual? Tudo passa diretamente por uma sinergia, que também passa por infraestrutura. Os governos municipais eles não gostam de assumir o papel que tem naquilo que diz respeito à infraestrutura do município. Ainda que muitos dos serviços sejam concedidos ou do setor privado, água, esgoto, lixo, transporte público, mas também do setor privado, a questão da internet, qual empresário, qual indústria vai vir se instalar em Nova Friburgo se ela não tem mobilidade urbana, se ela não tem esses serviços sendo oferecidos de maneira adequada, se ela não tem internet de alta velocidade? Então a prefeitura ela deve assumir o seu papel, o prefeito, como grande animador para que as coisas possam acontecer. Isso vale também para a questão da agricultura. A gente tem falado muito atualmente de agroecologia, de produtos orgânicos, da agroindústria. Então a gente precisa fazer com que aquilo que a gente produz também possa ter valor agregado para que esse valor agregado possa gerar mais recursos, recursos que vão gerar uma renda melhor para os trabalhadores. Então, quando a gente fala de emprego e renda, a gente está falando diretamente de infraestrutura e tenham convicção e certeza de uma coisa: no nosso governo, a gente não vai ficar se furtando para ficar nesse jogo de empurra que é responsabilidade de A ou B. A responsabilidade, sim, é da municipalidade, é do governo e a gente precisa criar um ambiente favorável. Vou voltar a falar do turismo, por exemplo, da nossa responsabilidade de elevar esse ticket médio para atrair o turista que vai deixar aqui mais dinheiro. E isso gera toda uma possibilidade de um benefício coletivo para toda a população, para que a gente siga no mesmo ritmo e com o mesmo ânimo. Quando a gente fala de emprego e renda também, Kessia, eu preciso também tratar aqui de uma questão
que tem a ver com o servidor público. A gente não pode ter a prefeitura como o maior empregador do município. É muito triste quando a gente vê um governo que tem o dobro de cargos de confiança do que o governo anterior. É sinal de que a gente está indo muito mal nessa questão da colocação do mercado de trabalho, dos avanços das tecnologias que não são aproveitadas pelo município. Nova Friburgo está no passado, Nova Friburgo ficou para trás em comparação a outros municípios. Por isso também quero aqui assumir um compromisso importante com você que ajuda esse município a poder se desenvolver, que é o educador. Eu quero garantir a você o piso nacional do magistério. Nós vamos assumir essa responsabilidade que até hoje não foi assumida para demonstrar que emprego e renda trabalhador tem que ser respeitado. Bem, agora falando sobre infraestrutura econômica, como o senhor pretende apoiar a produção industrial e agrícola, o comércio e os serviços, além de incentivar a vinda de novos investimentos para o município? Você percebe que todos os temas acabam sendo transversais, porque quando a gente fala de emprego e renda, ele tem uma relação direta, por exemplo, com a educação, né, com a formação, mas também com o pai e a mãe que tem que deixar o seu filho na creche. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando diretamente também das questões das vias alternativas, do escoamento de produção do agricultor. Então, Nova Friburgo precisa sair desse modelo de gestão centralizado para que a gente possa descentralizar, mas que, ao mesmo tempo, as políticas dialoguem, que elas conversem, que o setor público possa ter diálogo permanente com o privado para que a gente crie um ambiente extremamente favorável. Nesse respeito, a gente tem uma dificuldade enorme, porque Nova Friburgo está no topo da serra, numa cidade cercada por montanhas com um rio no meio, o que nos impõe grandes desafios, ainda que tenhamos orgulho daquilo que Deus nos deu e que é absolutamente divina a natureza que a gente tem. Mas a gente precisa investir fortemente em ciência e tecnologia, porque o valor agregado àquilo que se produz ele é fundamental. A gente tem que sair dessa ideia de produtos que não rendem muito para o município para produtos que tenham valor agregado. Quando a gente fala, por exemplo, da agroindústria, a gente pode plantar tomate, mas não tem uma fábrica de extrato de tomate no município. Você tem a fábrica de ketchup. A gente precisa fazer com que esse produto ele se transforme em algo que gere mais emprego e renda e por isso, olha, não há riqueza, não há avanço econômico sem a indústria. E ao lado da indústria, a questão da tecnologia. E se a gente olha para outros municípios, não preciso ir muito longe, municípios vizinhos. Se a gente olha, por exemplo, o case de sucesso que é Miguel Pereira, se a gente olha até para São Gonçalo, e com todo respeito a São Gonçalo, a gente tem a exata ideia da mediocridade que Nova Friburgo vive nesse momento. Uma cidade que não consegue valorizar o seu passado, que tem gravíssimos problemas no hoje e que não iniciou o seu futuro. Então a gente precisa iniciar para ontem esse futuro com competição de ideias, que na linguagem técnica são os hackathons, espaços de coworking, que vai ter na Casa da Criatividade. A gente precisa criar um novo momento para essa cidade, para que ela, sim, vislumbre as suas montanhas, que são belíssimas, mas que possa também olhar além delas e perceber que o mundo avançou e que Nova Friburgo ficou para trás. Como friburguense, de nascimento, de formação e por paixão, não posso admitir que a minha cidade fique para trás. Bem, agora o tema é segurança. Candidato, quais são suas propostas para reduzir a criminalidade e garantir uma cidade mais segura para todos? Tráfico de drogas é uma preocupação, mas especialmente a milícia. Não permitiremos que a milícia chegue em Nova Friburgo e para isso a prefeitura também precisa assumir o seu papel. Porque boa parte dos gestores municipais, eles dizem que a segurança é responsabilidade do Estado. O município também tem a sua responsabilidade no que diz respeito à segurança e essa responsabilidade está diretamente ligada às questões sociais, que é a presença de uma assistência social que faça de fato o desenvolvimento humano avançado, que a gente tenha todos os recursos
para que a formação seja adequada para nossas crianças e adolescentes, para que não sejam capturados pelo crime organizado, tráfico de drogas, ou mesmo pela milícia que insiste em tentar entrar aqui no município de Nova Friburgo. Nesse sentido, a gente precisa, naquilo que eu chamo de gestão criativa, uma gestão criativa que ela corrija os problemas urgentes, que eu chamo de cotidiano, mas que também gere uma infraestrutura que eu chamo de futuro. E através do diálogo em todas as secretarias, educação, assistência social, a Secretaria de Saúde, por exemplo, que a gente possa exatamente estar tendo um comitê de segurança pública para tratar dessas políticas de forma integrada. Kessia, eu também não posso falar de segurança e não falar da questão da violência contra a mulher. Nova Friburgo tem um dos mais altos índices de nível nacional e nível estadual e a gente tem que fazer esse enfrentamento. As mulheres são mais da metade da nossa população e a gente precisa enfrentar isso de frente, com políticas adequadas no atendimento da mulher vítima de violência, por exemplo, no hospital. Os protocolos precisam ser completamente alterados. A gente precisa fazer que o Centro de Referência da Mulher possa fazer o devido acolhimento à mulher vítima de violência. Tem que ter a casa para que a mulher que tenha vítima não só de violência física, mas também psicológica, possa ter o seu devido acolhimento. É por isso que a gente vai criar a Secretaria da Mulher, comandada por mulheres, totalmente com mulheres no seu comando, e eu, como prefeito, serei apenas um aliado, com escuta ativa, para que a gente possa promover as grandes políticas públicas para as mulheres, porque, no final das contas, é a mulher que muitas das vezes sai do seu emprego porque não tem vaga na creche. É a mulher que perde um dia de trabalho para poder levar o seu filho à emergência do hospital. É a mulher que sempre paga o preço, isso não pode continuar assim. Bem, estamos caminhando para o encerramento dessa entrevista. Candidato, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Olha, vocês que estão em casa não estão vendo, mas as câmeras aqui, é o número 12 ali na câmera, e é exatamente o que eu quero chamar e convidar você. Van de 12. Né? A gente tem uma campanha de esperança, de sonho que desperta. Despertar essa cidade para as suas grandes potencialidades. Olha, eu me considero, assim como Benito de Paula, um homem da montanha. Eu quero repetir que não conheço montanhas mais bonitas no mundo do que as de Nova Friburgo. Mas, além de admirá-las, eu sei que a gente precisa também olhar para além delas e trazer para Nova Friburgo o futuro que ainda não se achegou para a gente. Eu quero assumir o compromisso de que a sua vida vai melhorar. E como a sua vida vai melhorar? Com uma cidade que tenha um trânsito que flua, que você perca o menor tempo possível no deslocamento de casa para o trabalho e que possa passar mais tempo com as pessoas que ama. Com uma educação de qualidade que forme também para as novas profissões, garantindo ao seu filho, no futuro, um emprego que ele possa ganhar bem para cuidar da sua família. Numa saúde que saia desse caos, para que a gente deixe de ser uma fábrica de doentes e passe a ser uma cidade saudável, uma verdadeira cidade da saúde. A vida vai melhorar, eu tenho certeza disso, se a gente recuperar o nosso glorioso passado, se corrigirmos com muita aceleração e velocidade os graves problemas que a gente enfrenta no hoje, muitos deles gerados por essa atual administração e outros que vêm de tempos, e iniciar o futuro imediatamente. De um futuro que a gente possa bater no peito e ter orgulho de Nova Friburgo e, quando comparar outros municípios, a gente dizer: a vida em Friburgo melhorou. Candidato, muito obrigada pela sua participação. E lembrando que as entrevistas serão exibidas na grade de programação da TV Multiplix uma vez por dia e em horários alternados. A ordem de veiculação do primeiro dia de exibição, que servirá de parâmetro para um rodízio nos dias subsequentes, será por ordem alfabética, critério que foi aceito por todos os candidatos. Assim, após a exibição inicial,
a primeira entrevista apresentada será a última do dia seguinte, e assim sucessivamente. Você acompanha outras informações sobre o período eleitoral no portal multiplix.com. A Multiplix acredita que as entrevistas com todos os candidatos ajudam você, eleitor, a escolher o melhor prefeito para Nova Friburgo. O seu voto é fundamental para a democracia. Obrigada pela audiência. É a Multiplix nas eleições municipais de 2024.